Cara, seguinte, a verdadeira distância do futebol brasileiro pro futebol europeu. Depois, cara, do Mundial de Clubes, a gente percebeu que a distância não é tão grande com um certo time. É claro que tem muitos times que ainda estão muito acima, principalmente por causa do dinheiro. Mas sem enrolação, rapaziada, eu achei esse vídeo bem interessante. Eu gosto muito do vídeo desse cara. Canal do nosso parceiro Futimax, rapaziada. Já deixa o like, se inscreve no canal. Quando a gente vê o Alan infiltrando, dominando a bola de costas e encurralado, encontrando uma assistência num gesto que ele parece que acabou de inventar ali na hora, essa capacidade inventiva de fazer um movimento meio nada a ver pra achar uma assistência, isso é o que faz muita gente pensar que o futebol aqui do Brasil e europeu, eles se equiparam. Mas existe uma camada do futebol um pouquinho mais invisível que passa despercebido pela maioria das pessoas. E nesse lugar, que nem todo mundo repara, é que mora a verdadeira distância do futebol daqui pro europeu. Se você é da galera que tem a opinião que o nosso futebol se equipara, eu acho que até o final desse vídeo você vai mudar de opinião. Tipo assim, cara, vamos lá. Eu vou tentar não pausar muito o vídeo, mas porque o pessoal no último vídeo tava me enchendo o saco falando que eu pauso demais. Desculpa, rapaziada. É porque eu sou meio boca de sacola e eu gosto de comentar. Mas, rapaziada, e também, né, porque isso daqui é um corte de live e eu tô conversando com vocês aqui no chat. Mas é porque, rapaziada, é o seguinte. O futebol brasileiro, ele se equipara a times médios do futebol europeu. Time brasileiro, né, do futebol europeu. Quanto os times grandes, são, pô, vamos ser sinceros, é Flamengo, Palmeiras, tá ligado? Uns que conseguiram surpreender bastante, o Fluminense e Inter. Eu nunca imaginei que o Fluminense ia ganhar da Inter. Botafogo e PSG, a gente sabe que o Botafogo tava jogando de uma forma que não era da dele, meio que em contra-ataque. Os dois melhores times do futebol brasileiro estão se enfrentando e aí um monte de coisinha que ninguém percebe acontece o tempo todo. Olha só esse lance aqui. Quando o Jair recebe a bola, ele já domina de frente pro ataque e perceba como que ele tá olhando lá pras costas do Alexandro, ó. Ele acabou de atrair o Alexandro pra cá e ele tá olhando pra lá pra fazer alguma coisa que foi combinada, alguma coisa que foi treinada, alguma jogada que pode existir sob medida pra jogar esse jogo contra o Flamengo. Aí o que que ele faz? Ele desiste de dar a bola lá, para e toca de lado. Nisso que ele toca de lado, repara no comportamento dele. Quando o Alan recebe essa bola aqui de costas, numa situação que não é a dele, o Giai já começa a pedir desculpa, olha. Olha ele abrindo o bracinho, ó. Ó, olha lá, gente, desculpa. Depois que ele vê que a jogada realmente deu ruim, ele olha diretamente pro Alan e pede desculpa de novo, pela segunda vez. Ele sabe que não aconteceu uma jogada que deveria acontecer por causa de uma decisão dele, que ele mudou. Se você observar antes dele receber a bola, olha só como todos os jogadores do Palmeiras estão percebendo que o Alexandro foi atraído e olha só como que todo mundo tá olhando as costas do Alexandro pra pensar, o Giai vai girar e vai dar em algum lugar lá. Quando o Giai muda essa decisão, faz uma outra coisa e a jogada flui de uma forma diferente do que era pra ter sido, é um errinho pequeno, inocente, uma coisa boba. Mas olha só, é justamente o que possibilitou esse ataque do Flamengo e com 15 minutos de jogo, o Paquetá poderia ter aberto o placar e a história desse jogo poderia ter sido Nossa senhora, o que eu escolhi o que o Paquetá nessa hora não tá escrito. completamente diferente por causa de uma tomada de decisão invisível que o Giai mudou. E são essas tomadas de decisões invisíveis que a gente nem armazena na memória quando tá vendo o jogo, é o que tem de tão diferente do futebol brasileiro pro futebol europeu. Enquanto tecnicamente o brasileiro tem sim mais cintura, mais habilidade, mais capacidade de inventar uma parada louca do nada, por outro lado, a tomada de decisão do atleta é completamente diferente do futebol europeu. E aí isso muda tudo. Imagine criar um Ai! Ai, eu até apertei aplicativo com a pause. sua Ai, assinatura, não. só com o poder Não da faça isso comigo, imaginação. não. Conheça a base. Tipo assim, como que você avalia uma tomada de decisão do jogador? Aqui tem um 4 contra 4 e quais são as coisas que deveriam estar passando na cabeça do lateral direito aqui? As 3 leis defensivas, o time que tá se defendendo ele tem 3 leis pra seguir, e também a hierarquia de aonde que eu devo atacar. Aí já é pra equipe que tá atacando. Parece difícil, mas é moleza, eu te explico. As 3 leis de quem tá se defendendo são buscar superioridade numérica, evitar igualdade numérica e negar inferioridade numérica. De jeito nenhum. Aí o time que tá atacando também reconhece quando essas leis não estão sendo cumpridas. E em relação à hierarquia da onde atacar, é que existem esses corredores do campo e o corredor central, ele Caraca, ele fez um vídeo bem elaborado, né? é o mais perigoso de todos. Ele precisa receber muito mais atenção do que os corredores laterais. Tanto pra quem tá atacando, vai buscar o corredor central, e quem tá defendendo vai tentar ou induzir o jogo pelo corredor lateral ou defender muito o corredor central com muita paciência. E quando a bola chega muito pertinho lá da grande área, a atenção da zaga e do ataque deve toda se voltar pro funil. O funil é essa parte aqui da grande área. Qualquer finalização de dentro do funil é uma chance muito real de gol. Então quando o Varela pega essa bola aqui no corredor lateral, num 4 contra 4, que é uma vantagem claríssima pra quem tá atacando, ele precisa ficar atento ao corredor central e conforme o Flamengo vai chegando perto da área, ele precisa ficar atento ao funil.
Olha só o Pedro atacando aqui, pesando um pouco mais esse lado aqui do campo, enquanto o Paquetá e Lino estão no potencial 2 contra 1 lá pelo corredor central. E o Varela decide um passe pra fora do funil, deixa o Pedro numa situação horrível. Ele cruzamento. Olha só o comportamento do Marlon Freitas, que tem uma leitura boa de jogo. Quando o Pedro passa correndo aqui, olha, o Marlon Freitas percebe que o Pedro tá indo pra fora do funil. Ele pensa, cara, eu não vou ser atraído por essa marcação. Deve rolar algum passe aqui pro corredor central, que é muito mais perigoso. E quando ele tá conferindo como que tá É povoado... engraçado, né? São coisas, são tão detalhes, porque eu já ia falar assim, pô, era mais fácil o Varela não tocar pro Pedro e tocar no Paquetá, só que ele provavelmente ia intervir aqui, tá ligado? Mas se a bola passasse, o Paquetá ele puxasse pro meio, ia sobrar o Samuel Lino, porque com certeza esse jogador ia ter que ajudar aqui, porque ele não ia ficar parado. Ele ia puxar, ia sobrar no Samuel Lino e ia cair no abraço. do corredor central, o Varela já tocou lá pra fora, e quando o Marlon Freitas volta o pescoço pra onde a bola tá rolando, ele pensou, tocou pra fora do funil? Ih, maravilha, fez um favor pra mim. Pô, aí sim, beleza. Tá entendendo que esse não é um erro técnico, é um erro de tomada de decisão? O Paquetá, por exemplo, que ficou muitos anos lá no futebol europeu, que tá com esses fundamentos mais modernos do futebol na cabeça, olha só, ele pedindo a bola no corredor central, e quando ele vê que a bola sai do funil, ele desiste, tipo assim, ele desaba na jogada, ele pensa, não acredito que isso aconteceu. E aí depois o cruzamento do Pedro acaba não sendo pra ninguém, e tem muita gente que pode falar, pô, mas ninguém chega na área, ninguém assim, cara, o contexto que o Pedro apareceu fugindo Pera aí, rapaziada, eu vou fazer aqui uma coisa ligeirinha. Voltei. do funil lá na linha de fundo não tem nada a ver com as características do jogador e também com os fundamentos do futebol. Não era pra aquela bola ir naquela direção. É diferente de um erro técnico. Por exemplo, olha isso aqui. Nessa bola aqui, toque pro companheiro, e aqui qual que é a jogada mais clara, mais óbvia? É tocar pra quem está de frente pro ataque, e tocando pra quem tá de frente pro ataque, beleza, o Palmeiras vai conseguir sair melhor. É muito melhor do que dominar, tentar girar, sem saber como é que tá vindo a pressão exatamente. E aqui um erro técnico acontece, e ele erra a pesada na bola, mas ele não tinha errado a decisão, entendeu? Ah, cara, mas isso acontece toda hora também no europeu. Se falar que o europeu nunca erra esse passe, aí é loucura. O cara é o jogador perfeito. As tomadas de decisão no futebol europeu são infinitamente superiores às tomadas de decisão aqui no nosso futebol. A Olha só o janela. Pedro, como que ele consegue girar muito bem em cima da marcação, vem pra perna boa e olha o Lino atacando o espaço. Aqui é o momento que o Pedro ainda tá se equilibrando, tá vendo? Que ele parou, brecou, ele ainda tá conseguindo equilíbrio. Esse seria o momento pro passe, esse é o timing perfeito pro passe. E a gente chegou no segundo ponto. O timing é uma segunda grande diferença que tem do futebol nosso pra lá. Aqui era melhor o Pedro ter se jogado no chão pra conseguir esse passe no Lino no timing correto. Ele já fez um monte de gols se jogando no chão, mas ele preferiu ficar em pé, arrumar o equilíbrio. Aqui já mudou bastante. Aqui esses dois jogadores que estão marcando já estão mais perto do Lino, já estão em mais velocidade, já estão com o corpo virado melhor pra marcar o Lino. Esse passe nesse momento já não tem mais a mesma efetividade do que há um segundo atrás. E o Pedro mesmo assim tenta essa bola e ela vai mais pro defensor. Por quê? Porque o Lino já tinha achado que o Pedro ia fazer alguma outra jogada, já que ele perdeu o timing perfeito, e o Pedro não teve a capacidade de perceber que tipo assim, cara, já era, perdi essa oportunidade, beleza, dá no Paquetá então e vamos atacar de outra forma. Mas insistiu num time, numa janela de oportunidade que já tinha se fechado e acabou não sendo um ataque perigoso, deu uma desperdiçada. E isso a gente tá considerando aqui os dois melhores times atualmente do futebol brasileiro que estão pegando tudo que é título nos últimos anos. Já já a gente vai ver de time que não tá tão bem assim, vai ficar mais gritante ainda essa parada da tomada de decisão. Nós vamos chegar lá. Nesse lance aqui que o Andreas vira o jogo, uma virada linda, olha, tá vendo o Flamengo todo pra aquele corredor de lá e vira aqui com o Alan com bastante espaço aqui, olha só, o Alan com espaço no pico da grande área. Aqui o erro de decisão, na minha visão, é por não conhecer muito bem o companheiro, não é por não conhecer, é não considerar o que você sabe que o teu companheiro faz. Cara, o Alan, com esse espaço ali, já dentro da grande área, a grande área vai proteger esse moleque, é um moleque leve pra cacete, habilidoso, arisco, rápido, cisca pra um lado e pro outro, com o zagueiro muito receoso de dar um bote nele. Ou seja, com certeza vai ter que vir alguém pra cobertura. Eles vão ter que ficar cercando, fechando o caminho do Alan, sem deixar ali pra um lado nem pro outro. Se vai vir mais gente pra cobertura, vai abrir espaço aonde? No funil, aonde John Arias tá chegando pra atacar com mais liberdade no funil. Tá tudo perfeitamente desenhado pra essa bola vir no pé do Alan e ele conseguir gerar qualquer tipo de caos ali na zaga do Flamengo. E aí qual que é a decisão do atleta? Cruzar essa bola lá no segundo pau com o Flaco Lopes contra dois. Olha só a disputa do Flaco Lopes no alto. Olha só como que ele não esperava esse cruzamento, como não fazia sentido. Olha, a disputa dele foi horrível. Pera aí, rapaziada.
Voltei. Desculpa aí de novo. Na minha visão, desperdiçou um ataque muito perigoso aqui e passa despercebido. Quando a gente tá assistindo, a gente pensa, ia lá, cruzou. Ah, tá, não ganhamos o cruzamento. Quase 90% da galera assistindo futebol deixa isso passar batido. É mais ou menos a mesma relação de pessoas que assistem os vídeos aqui do Futebol Máximo e acabam se esquecendo de escrever e o botão passa despercebido. É aqui embaixo, gente. É escrito assim, ó, Que é esse, cara? inscreva-se. Pode clicar, Acho que vem Copa do Mundo por aí. Outra parada em relação a esse Deixa eu lance like aqui, já. ó. Primeiro, Marlon Freitas atrai o Pedro. Toca pra trás e vem aqui buscar a bola nas costas dele. Mas pera, o que precisa tá na cabeça de todos os jogadores ali? Se um não tiver concentrado, já era. É o seguinte, a maioria dos times se defende hoje num 4-4-2. E um lugar muito perigoso que merece muita atenção de todo mundo é Tá no esse meio. entrelinha aqui, olha. Entre a linha média e a última linha de defesa. Meio de campo. Se a bola chegar nessa área do campo, é um pesadelo pra zaga. Por isso que é muito comum a gente ver volante que entende muito do jogo, que tem leitura do jogo, sabe se posicionar bem, sabe ocupar espaço. Os jogadores mais inteligentes do mundo normalmente são volantes. E aí quando por um segundo... Cara, pra mim o Vitinha do PSG é um dos maiores exemplos de volante, tá ligado? Porque eu sempre gosto muito daquele volante que pega a bola e faz. O Jorginho faz um pouquinho disso também, mas o Vitinha faz mais, tá ligado? Ele é bem mais expressivo nessa questão de fazer o giro. Então, tipo assim, o Vitinho, cara, é o maior exemplo de questão de volante que faz o giro, que é o tipo de volante que eu gosto, tá ligado? Que, pô, pega a bola, olha o jogo, faz o giro, consegue correr um pouquinho, puxa um, puxa dois e toca a bola, tá ligado? segundinho esse cara perde um pouco a concentração, a besteira pode ser grande, porque ele tem muita responsabilidade. Olha só nesse caso aqui, o Paquetá tá indo apertar o Murilo ao mesmo tempo que ele marca a linha de passe pro Arias, enquanto o Jorginho vai encurtar o espaço também ao mesmo tempo que ele marca a linha de passe pro Alan. Essa é a melhor forma de saltar pressão, quando você entende aonde estão a linha de passe e você vai saltar fechando essa linha enquanto encurta. O Everton Araújo teve um milésimo de desconcentração e em vez de perceber que o Paquetá já marcava a linha de passe pro Arias, ele perseguiu o Arias como se ele precisasse de uma marcação perto, e aí a bola passou pro Andreas e o Palmeiras conseguiu esse espaço tão valioso atrás dos volantes. Quando esse lance acaba não dando em nada, passa despercebido e ninguém percebe o que aconteceu. Mas essa tomada de decisão aqui, isso daqui acontece muito menos no futebol europeu. Quando esse espaço tá escancarado e não é explorado, fica mais claro ainda pra todo mundo. Olha só o Dela Cruz pedindo a bola ali. Ele iria receber já na frente do Marlon Freitas. O Bruno Henrique não aproveitou essa janela de oportunidade, não deu a bola, atrasou a passada, perdeu o timing e depois tentou com a janela já mais fechada, um passe fraco e foi moleza de cortar. Aqui fica bem mais claro o erro de decisão, né? Não tocou agora e tocou agora. E sabe uma outra parada que já entrou na cabeça do jogador do futebol europeu já há bastante tempo, que aqui no Brasil ainda estão entendendo? É em relação à orientação corporal do atleta, pra onde é que ele tá com o ombro, com o peito virado. Se liga só, primeiro jogo que veio na minha frente do futebol europeu, eu parei pra pegar um lance pra mostrar pra vocês sobre isso. Olha isso aqui. Esse cara que tá com a bola, o 10, repara que ele quer tocar no camisa 16 ali. Antes de tocar, ele dá um passe pra dentro e depois ele toca. Por que ele tá fazendo isso? Esse toque que ele dá pra dentro é um metrinho pro lado, porque se ele tocar a bola no corredor lateral agora, com os dois marcadores virados pra esse corredor aonde ele pretende tocar a bola, vai ser pior. Eles vão arrancar e vão chegar com metros de vantagem pra apertar o companheiro dele. Então o que é que ele faz? Um passe de um metrinho pra dentro pra fazer esse cara virar a orientação corporal pra cá e fazer o cara que tá marcando o amiguinho dele também girar um pouco o corpo, olha. Aí quando o passe acontece, ele tá com muito mais espaço pra conseguir pensar, dominar com calma, sem estar pressionado, olhar pra grande área, que também afeta a tomada de decisão dele. Então vai um efeito dominó, sacou? Ó, eu fiz uma parada que facilita a tua tomada de decisão porque tu vai ter um pouquinho mais de tempo e espaço. Com mais tempo e espaço, você vai poder fazer alguma coisa que facilita a decisão do próximo. E aí por aí vai. Isso aí é Fiorentina e Atalanta. Nem são dois dos melhores times da liga. Agora olha só, primeiro e segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Grande jogo. Tava assistindo semana passada. Bola no Alan, pelo corredor central, e aqui armou, olha, pronto, é aqui. Todos os defensores estão virados pro corredor esquerdo, já em velocidade, esse é o momento de dar o passe aqui embaixo no Maurício para oferecer um pouco mais de dificuldade para quem tá marcando. Quem tá marcando vai ter que virar o corpo para cá, vai ter que virar o corpo para cá, e só mesmo virando do jeito certo, do jeito mais otimizado possível, já significa uma perda de velocidade. Fora a chance do defensor ainda errar, de girar pro lado errado e atrasar ainda mais a jogada. Aí o Alan faz o quê? Ele toca a bola na trajetória pra onde já tá todo mundo virado e em velocidade. Fica olhando aqui o Plata, olha como que ele não faz o menor esforço pra pegar essa bola.
porque ele já tava virado pra lá, parece que ele recebeu ela de graça. Parece não, né? O Alan desperdiçou um contra-ataque perigosíssimo, porque não seguiu um fundamento básico do futebol moderno, e pronto, bola pro Plata, e vambora agora um contra-ataque do Flamengo. Se a gente pegar esses conceitos que viram nesse vídeo e aplicar ele em outras partidas do Campeonato Brasileiro, eu fiz a mesma coisa que eu fiz com o Fiorentina e Atalanta ali. Eu peguei o primeiro jogo na frente e vamos ver o que acontece aqui nesse jogo. Olha só, cara. Foi Inter e Vitória, olha só. Observa esse defensor aqui. Vai chegar um atacante infiltrando pelo corredor central e esse defensor simplesmente vai liberar o corredor central como se não existisse. Aqui é porque aqui é também porque o zagueiro também não ajuda, porque provavelmente ele desceu achando que esse e esse daqui iam cobrir ele. Uma hierarquia de ser o corredor mais perigoso de todos e o cara recebe centralizado aqui no funil. É bizarro, cara. Essa decisão aqui de abrir, mesmo sem ter nenhum adversário aqui, não dá pra entender. É uma coisa que não dá pra tentar decifrar o que passou na cabeça do cara. Doideira. Isso é um erro muito grande. Mais um outro lance, olha só, um contra-ataque do Inter, os jogadores tentando defender o corredor central, até que esse aqui é obrigado a fechar o passe, ele fecha o passe, o Alejandro domina de costas pro gol, e olha só isso aqui, cara. Tá de costas pro gol, tá de costas pro ataque, entrega a bola pra quem tá de frente. Ele ainda vai estar dentro do funil ainda, de frente pro ataque, e o Alejandro vai lá, caído, e tenta chutar pro gol. Esse lance aqui, a lógica desse lance aqui que ele deveria tocar, é a mesma lógica. Porque realmente, cara, tem hora que é a questão de frame de segundo. Pra você que jogou pelada, tá ligado? Às vezes você acha que, pô, vou arriscar aqui, tá ligado? Porque aí você não tá vendo todos os jogadores. Pra quem joga pelado, tá ligado? Assim, frame de 1 segundo, tá ligado? Pra você tomar uma decisão. Desse lance aqui, olha. Se esse cara aqui não toca a bola aqui embaixo, ele merece uma coça, né? Um ataque desse. Deixar o companheiro livre, beleza, e fazer o gol. Apesar da construção desse lance aqui ser diferente, eu acho que a lógica é a mesma. Bizarro ele não tocar. Bizarro. Porque se vacilar, ele nem viu, tá ligado? O outro jogador ali do Inter. Ele tava olhando só a bola. Olha esse daqui. Lançamento do goleiro. Casquinha, receber posição legal. Olha isso daqui, cara. 4 Ah, contra esse daqui 2. é loucura. Olha o tamanho do O buraco. ataque precisa tirar vantagem dessa superioridade numérica monstra. Pô, até eu conseguia fazer esse toque aqui. Lembra, se Até minha mãe conseguia fazer esse toque. tiver 4 contra 4 já é uma maravilha pro ataque. 4 contra 3 é um sonho. 4 contra 2, se não acontecer o gol, se eles não tirarem proveito, é um absurdo. Existe essa linha de passe aqui claríssima pro jogador receber de frente no funil, cara a cara com o goleiro, e o jogador do Vitória corta pra fora do funil, ele fica no limite do funil ali e chuta pro gol, pô. Beleza, a bola entra, beleza, ninguém vai pensar sobre isso, papapá. O torcedor, a galera não vai parar pra raciocinar o seguinte, calma, pera aí. Se durante o ano inteiro, todos os contra-ataques que a gente tiver em superioridade numérica, se o cara resolver puxar pra fora do funil e chutar, em vez de aproveitar a superioridade que tem, o meu time vai perder várias posições na tabela. Ninguém vai pensar sobre isso. Da mesma forma que ninguém pensa que esse tipo de decisão aí é justamente o que acontece muito pouco no futebol europeu e acha que o nosso futebol bate de frente, porque o Botafogo ganhou de 1 a 0 do PSG, porque o Flamengo ganhou do Chelsea. Fora que no início... Não, aqui não. Aqui mesmo não. A gente deu uma costa no Chelsea. Calma. O único gol do Chelsea foi por uma falha do cabeça de caixa d'água. Fora aquilo, a gente pegou o Chelsea e botou na chave. Desse lance ainda, no lançamento do goleiro, cara, o lançamento do goleiro, 90% dos lançamentos do goleiro que vai em direção lá, linha lateral, bem no canto mesmo, cara, 90% é casquinha de um atacante para um outro recebendo espaço, sacou? Então, se o mercado tivesse uma leitura dessa mais aguçada, ele não estaria nem correndo para trás. Ele ia entender que é uma bola impossível de se dominar e que com certeza ia vir uma casquinha, e aí ele ia correr para frente para deixar o outro atacante em posição irregular. É parecido com aquele lance do Léo Ortiz, Pô, que eu ele já- percebe pô, que pô, vai eu acontecer já- uma casquinha e aí ele Eu já ia falar isso. Eu já ia falar desse lance aqui, que o Léo Ortiz foi um frame de segundo, que querendo ou não, ele arriscou deixar o cara de impedimento e deu certo. breca e deixa o adversário completamente impedido. No fim das contas, acabou sendo gol do adversário, mas foi anulado por causa de uma brecada do Léo Ortiz. Então, esse mesmo raciocínio aqui com o mercado, só que ele foi correndo pra trás e dando condição pro atacante. Pra entender perfeitamente aonde que o jogador acerta, aonde que o jogador erra, quem é que aproveitou uma janela de oportunidade, quem é que conseguiu escancarar uma janela, quem é que deixou passar uma oportunidade, você pode maratonar os vídeos aqui do Futebol Máximo, pode clicar em qualquer um deles que... Rapaziada, esse foi o vídeo, um vídeo muito interessante, tá ligado? Eu gosto muito do vídeo desse cara. Ele sempre consegue trazer vídeos diferentes sobre futebol, coisas que às vezes passa batido, ele consegue trazer um vídeo de 15 minutos, e isso eu gosto muito, tá ligado? Ele é um cara de muita criatividade. E é isso, rapaziada. Se você não conhece, eu sou Arnilton, eu tô fazendo, provavelmente você tá assistindo aqui pelo meu vídeo, mas eu faço live.
E se você não me segue no meu canal principal, segue lá também, rapaziada. Passando a área de pós-jogo do Flamengo. Tamo junto.